Olá, turminha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de língua portuguesa. O livro é o livro 1, mas agora nós vamos para o nosso capítulo 2. Escrever para se lembrar e se expressar, das páginas 20 a 24. Os itens abordados serão carta pessoal e nós também iremos corrigir a ficha de atividades, páginas 3 a 6. A atividade foi passada no dia 3 de fevereiro. Bom, gente, as atividades referentes a esta aula serão: para entender o texto, da página 24, a ficha de atividades, páginas 11 e 12 e 23 e 24. Bom, quais são os objetivos do nosso capítulo 2? Primeiramente, localizar informações explícitas e implícitas em um texto, reconhecer os elementos que compõem o gênero carta pessoal, reconhecer e empregar corretamente substantivo próprio e comum, reconhecer e usar os sinais de pontuação, produzir uma carta, reconhecer o gênero diário pessoal e suas regularidades e reconhecer também o gênero mensagem digital e entender os espaços que este circunda e produzir uma página de diário pessoal. Então, nós vamos trabalhar o gênero diário, o gênero carta, mensagem digital. E de conteúdos gramaticais, nós vamos falar sobre substantivo comum e próprio e sinais de pontuação. Vamos lá para a nossa página 22, Conversa Vem. Em nossa comunicação diária, escrevemos textos importantes em diversas situações. Nós temos carta, diário, mensagem, tem também um bilhete, né? Você já precisou escrever alguns desses textos? Caso sim, para quem eles eram destinados? Quais assuntos você tratou? Nós podemos perceber, gente, que carta, diário, mensagem, eles fazem parte do nosso dia a dia. São textos pequenos, breves, diretos, que nós usamos diariamente. E aí nós queremos saber, você já escreveu algum desses textos? Para quem que você escreveu? Para quem que você mandou esse texto? Qual era o assunto que você utilizou nesses textos? Pensa aí um pouquinho. Página 22, uma carta à realeza, que nós vamos ler, tá? Uma carta. Nós escrevemos uma carta por uma necessidade de nos comunicar com alguém de forma escrita. Então, nós temos que perceber que a carta, ela é um meio de comunicação de forma escrita, ou seja, você se comunica com outra pessoa através da escrita de uma carta. Pode ser para alguém muito próximo, né? Próximo a nós, ou para alguém distante. E aí nós temos aqui uma carta pessoal escrita pela Laura, de 8 anos, que mora em São Paulo, para a Rainha Elizabeth II, que mora na Inglaterra. Vamos lá ler a carta da Laura. Rainha da Inglaterra, com todo respeito, eu me apresento. Meu nome é Laura Queiroz, eu amo a realeza e moda. Então eu pensei, por que não escrever uma carta para a rainha? Eu tenho 8 anos, sou brasileira e eu vi Vossa Majestade, no caso ela botou nossa, né? Na TV e adorei a senhora. Eu adoraria encontrar Vossa Majestade e visitar o palácio. Bem, eu tenho algumas dicas de moda para Vossa Majestade. Basta abrir a folha. Laura Queiroz. Bom, a Laura escreveu uma carta para a Rainha Elizabeth, falando sobre a questão de moda, e ela disse admirar muito a realeza. E a Rainha Elizabeth respondeu a carta da Laura da seguinte maneira: Querida Laura, a rainha pediu-me que escrevesse para agradecer por sua carta e pelos lindos desenhos de moda que você anexou. Sua Majestade está feliz com notícias suas e, apesar de não poder responder pessoalmente, sente-se agradecido e feliz com sua delicada mensagem. Seguem anexos alguns panfletos informativos que espero que aprecie e novamente agradeço por ter escrito. Bom, naquela carta nós podemos perceber que alguém escreveu em nome da Rainha Elizabeth para responder a primeira carta ao qual a Laura enviou. Os textos que nós acabamos de ler são cartas pessoais. Está falando carta pessoal. A carta pessoal, ela pode ser dirigida a qualquer pessoa e a finalidade é comunicar alguma coisa. Pode ser comunicar um sentimento, pode comunicar um desejo, uma opinião, ou você pode também estar contando, compartilhando alguma coisa que aconteceu com você. Você pode estar argumentando a respeito de algum assunto, você pode compartilhar a sua opinião sobre um determinado assunto.
A carta, ela pode ser entregue pessoalmente na mão da pessoa ou ela pode ser entregue pelos correios. No caso que você entregar uma carta nos correios, você tem que colocar no envelope, colocar o selo, colocar o seu nome, no caso que você está escrevendo, que é o remetente, e também o destinatário. A carta, gente, ela tem uma estrutura padrão. E nessa estrutura a gente percebe alguns elementos que são obrigatórios na escrita de uma carta. O primeiro é o local. O local é onde a carta está sendo escrita. A cidade, por exemplo, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Temos também a data é o dia em que ela foi escrita. Você precisa colocar o dia, o mês e o ano. Por exemplo, 2 de fevereiro de 2021, 10 de janeiro de 2019. Então tem que ser dia, mês e ano. Temos também a saudação. Na saudação é como a pessoa que escreve a carta cumprimenta a pessoa que vai recebê-la. É o caso, o ato de cumprimentar alguém. Por exemplo, querido amigo, caro colega, certo? Esse cumprimentar é a saudação do nosso texto. E aí a gente tem o texto. O texto é realmente o assunto que você vai expor na carta. Pode ser contar novidade, falar alguma opinião, algum acontecimento. E você vai colocar tudo isso dentro do texto. Depois você tem a despedida, que é aquela mensagem que você vai se despedir de alguém, por exemplo, um grande abraço, até a próxima, um beijo, até logo. E por último, a assinatura, que é o nome do remetente, certo? Cuidado, gente, lá na saudação é onde você vai colocar o nome do destinatário. Querida Lânia, né? Caro João. E na assinatura é o nome do remetente, que é a pessoa que escreveu a carta. Vamos para a nossa atividade na página 24 para entender o texto. Primeira questão: quem escreve e a quem se destina a primeira carta? Bom, a primeira carta quem escreveu foi a Laura e a destinatária foi quem? A Rainha Elizabeth II. Na segunda questão: quem escreve e quem destina a segunda carta? Bom, a segunda carta é a rainha que escreve. Apesar de não ter sido escrita por ela, mas foi ela que me pediu para alguém escrever. Então, ela é a remetente. E o destinatário, no caso, é a Laura, que é a menina que vai receber a carta. Terceira questão: onde foi escrita a carta? Bom, foi em São Paulo, que é o local. Quarta questão: onde foi escrita a carta da Elizabeth II? Bom, não vem dizendo lá na carta, mas provavelmente na Inglaterra, que é onde a rainha mora. Quinta questão: você percebeu que a carta da Laura possui um tratamento com a rainha que não é comum em nosso dia a dia. Por quê? Bom, nós percebemos que ela trata a rainha, gente, como Vossa Majestade, que é o quê? Um pronome de tratamento utilizado para reis ou rainhas. Isso demonstra o quê? Respeito. Então, sempre que você vai falar com uma autoridade, um rei, uma rainha, uma princesa, um duque, você tem um pronome de tratamento correspondente. Isso vai demonstrar respeito com a pessoa que você está falando. Sexta questão: você acha que foi a própria rainha que respondeu a carta? Bom, não, gente. Como é que a gente percebe isso? Porque no trecho mesmo da carta ela fala o seguinte: querida Laura, a rainha pediu-me que escrevesse para agradecer por sua carta. Então alguém escreveu em nome da rainha. Sétima questão: qual a intenção da Laura ao escrever a carta? Ou seja, por que ela escreveu essa carta? Bom, primeiro ela diz que é porque ela ama a realeza, né, e que adoraria conhecer o palácio. E no final da carta também ela vai sugerir alguns modelos de roupas desenhadas por ela. Então ela coloca lá os desenhos em anexo. Então ela quer tanto dizer que ama a realeza como expor os desenhos que ela fez. Agora nós vamos para a ficha de atividades, corrigir as nossas tarefas de casa. Página 3. Leia o poema e descubra do que os bichos são capazes. Essa não. Uma anta de mini saia de patins nas dunas da praia. Uma anta que bebe café de braços dados com o jacaré. É bacana, não é? O burro do seu alaô, sonhando que é professor. De todos nós, coitado, com uma mula casado. Ah, é pra lá de engraçado. Um elefante na Praça da Matriz, tirando um arco-íris do nariz. Um elefante que repete em alemão o noticiário da televisão. Ah, essa também não. Um hipopótamo de pijama que lê deitado na cama.
e que muito cansado grita: eu quero batata frita. Você acredita? Um gato verde que não mia e sequer come ambrosia. Um gato que fica na colmeira da casa dançando na beira. Ah, me diz, é besteira? Bom, gente, agora na página 4, as nossas questões. Primeira questão, quais são os animais que aparecem no texto? Nós temos a anta, jacaré, burro, mula, elefante, hipopótamo e gato. Segunda questão, em sua opinião, por que o poema tem como título Essa Não? Bom, esse caso é uma resposta pessoal, mas eu creio que é essa não, porque os animais estão fazendo coisas diferentes do que eles costumam fazer. Na terceira questão, nós vamos relacionar as ilustrações com as estrofes do poema. Então vamos lá, na quinta estrofe nós temos o item E, na primeira o item C e na segunda o item A. Terceira estrofe o item D e na quarta estrofe o animalzinho correspondente à imagem B. Página 5. Leia o texto que segue. Hoje é o primeiro dia de aula na escola de Carolina, por isso ela se apresentou à professora e aos colegas. Meu nome é Carolina, mas meu apelido é Carol. Primeira questão. Nessa narrativa, Carolina disse que possui um apelido. Isso quer dizer que ela é chamada também pela forma reduzida do seu nome. E você possui um apelido? Caso sim, escreva qual é. Bom, se você tiver algum apelido, você vai escrever e dizer que tem um apelido. Se você não tem, coloque somente não. Segunda questão. Escreva no quadro as semelhanças e as diferenças encontradas entre o nome e o apelido da menina. O nome é Carolina e o apelido é Carol. As semelhanças são, ou seja, semelhança, o que tem de igual, o parecido, né? Começam com a mesma letra e as 5 primeiras letras são iguais. Então, as primeiras 5 letrinhas são iguais. Diferença, o que tem de diferente? Não terminam com a mesma letra, não possuem o mesmo som. Carolina e Carol têm sons diferentes, pronúncias diferentes. E o apelido ele é mais curto do que o nome. Terceira questão, agora nós vamos separar em sílabas o nome e o apelido da Carolina. Carolina e Carol. Ou seja, Carolina possui 4 sílabas e Carol somente 2. Página 6, quarta questão. Marque com o X a alternativa correta. O nome Carolina tem quantas sílabas? Acabamos de ver. Carolina, 4. E Carol, 2. Depois de analisar, preencha a frase a seguir com uma das palavras que estão entre parênteses. O nome Carolina apresenta mais sílabas do que o apelido Carol, já que Carolina tem 4 e Carol somente 2. B. Circule a sílaba tônica do nome e do apelido. Bom, a sílaba tônica de Carolina é o li e de Carol é o rol. Sexta questão. E o seu nome? Quantas sílabas tem? Escreva na linha e pinte a sílaba tônica. Vocês vão colocar o nome de vocês, dizer quantas sílabas ele tem e pintar a sílaba tônica do seu nome. Sétima, você vai escrever o nome de 5 coleguinhas da sala, separar em sílaba e contornar, ou seja, fazer um círculo ao redor da sílaba tônica. Tielane, eu estou assistindo aula em casa. E agora? Pode ser dos coleguinhas que moram próximos da sua casa, pode ser dos seus familiares, um primo, irmão, mãe, pai, não tem problema. Oitava questão, nós vamos pintar a sílaba tônica das palavras, certo? E classificar em oxítona, quando a sílaba tônica for a última, paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima, e proparoxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Vamos lá, apelido. A sílaba tônica é o li e a palavra paroxítona. Azul. A sílaba tônica é o zu, é a última e é oxítona. Planeta. A sílaba tônica é o ne e ela é paroxítona porque é a penúltima. Astronauta. A sílaba tônica é o nau, penúltima, por isso paroxítona. Ópera. A sílaba tônica, o O, é a antepenúltima e por isso ela é proparoxítona.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Continuem estudando, se dedicando e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!